Se você instalou corretamente o DB Browser para SQLite, você vai ter praticamente esse aplicativo aqui quando abrir. Ou então, pode ser uma outra versão, vai estar uma estrutura bem semelhante. E aqui a gente pode aprender a lidar de maneira bastante simples com bancos de dados relacionais, até porque o SQLite é uma função assim, muito útil para você realizar várias e várias ações. Então, começando aqui, vamos só tentar explicar aqui um conceito. Vamos criar um banco de dados. No caso do SQLite, a gente vai criar um banco de dados que é um arquivo grande, tá certo? Aqui a gente tem a pasta raiz do Linux que eu estou usando. Eu vou dar aqui um nome de testdb. No caso, automaticamente eu não preciso escrever .db, porque você pode ver aqui, o programa já vai salvar dessa forma. E ele já pede para eu inserir pelo menos uma tabela, né? No caso, eu vou dar o nome dessa tabela, igual ao exemplo que a gente vai trabalhar na aula prática mais para frente, né? Que chama aluno. Tabela aluno, que define aluno, né? Ou alunos, né? Também é um outro jeito da gente trabalhar. E aqui eu começo a trazer os campos. Nesse caso, eu vou criar um primeiro campo, que é o ID de identificação. O tipo vai ser inteiro e eu quero que ele seja a chave primária e autoincrementado, tá? Pode ser um pouquinho assustador para você esse código que gera aqui embaixo, que é um código de SQL, mas a gente vai ver outras maneiras mais simples ali na aula prática. E também é uma coisa que você tem que estudar e praticar à parte, né? Isso aqui é mais uma degustação de bancos de dados para você saber como utilizar isso no seu dia a dia, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem é um campo do tipo inteiro. A gente já aprendeu, né, o int no Python, mas especificamente ele é uma chave primária. O que é isso? Uma chave primária é um item que tem um valor único ou uma combinação única de valores dentro daquela tabela que dê para você achar tranquilamente aquele item dentro dessa tabela em si. Ou seja, você consegue fazer uma consulta mais direta. Esse autoincremente aqui, né, que a gente clicou aqui no AI, ele basicamente vai dizer para a gente que é para você começar do valor 1, aí no caso não começa a contar do zero, e vai incrementando. Quando você insere o primeiro registro, ele vem como 1. Se inserir um próximo registro, ele vem com 2, 3, 4, 5, por aí vai. Eu acho que é trilhões de valor. O valor a máxima é muito, muito grande. Provavelmente você vai quase que, como é que fala, acabar com a memória do seu HD antes de chegar lá, tá certo? Então, é um valor inteiro que se incrementa muito constantemente. E os tipos dentro do DB Browser são poucos, são simples, que é o texto, que é o inteiro, o texto, que basicamente vai salvar textos, né, como a gente fala. Tem o blob. O blob ele vai trabalhar com pedaços de dados gigantescos, que podem ser textos, mas também normalmente são usados para salvar arquivos dentro do banco de dados. Tem o real, que são números reais, assim, quando a gente quer trabalhar com ponto flutuante e não números irracionais. E o numérico, que é basicamente uma mistura de tudo aí de números matemáticos, mas, sendo bem sincero, a gente usa ele pouco até, tá? Então, é uma capacidade muito grande que você não precisa ficar decorando vários e vários tipos, como alguns bancos de dados, como o SQL Server, vão ter 30, sei lá, 50 tipos de dados diferentes. O próprio banco da Oracle também é mestre em criar tipos novos. Claro, existem motivos para você criar vários tipos, mas no caso não é o que a gente garante aqui. Outra coisa, vamos colocar mais um campo, que seria o campo nome. Lembrando, nome de tabela e nome de atributo da tabela, a gente sempre usa minúsculo. E os outros comandos de SQL, tipos, a gente usa maiúsculo, ok? Então, aqui no caso, o nome vai ser um texto, certo? Então, o texto ele vai poder ter um nome. Várias pessoas podem ter um nome, que é interessante. Todo mundo tem que ter um nome, correto? Principalmente para se matricular no curso. Então, a gente cria isso aqui que é o not null, ou seja, não aceita valor nulo. Eu não posso inserir nada nessa tabela
nenhum registro nessa tabela que não tenha nome. Se não tiver nome, vai dar erro, certo? Tentar inserir sem nome, dá erro. Eu poderia, talvez, usar esse que é o campo unique, mas você não precisa decorar. É que o unique ele vai permitir que só exista um daquele valor nessa tabela aqui, ok? Automaticamente, a chave primária sempre é única, mas eu não preciso marcar aqui, porque quando eu marco que ele é uma chave primária, ela vai ser única, tá certo? Outro campo que eu vou colocar aqui seria a idade do aluno, que também vai ser um número inteiro, porque a gente vai ter uma grande dificuldade de salvar valores fracionários, né, de idade, porque o ano tem 12 meses. Se tivesse 10 meses, até daria. Lógico, a idade também não pode ser nula, tem que ter aí a informação. Ela não vai ser única, várias pessoas podem ter a mesma idade, ela não vai ter incremento automático, porque a gente quer que cada um entre e a gente pode fazer um sistema atualizar isso. Então é mais normal a gente não salvar a idade em si, a não ser que aquele seja um registro do momento. A gente salva a data de nascimento e depois calcula a idade, né? E também temos aqui, por exemplo, para a gente só exemplificar o blob, a gente pode criar a biografia da pessoa, que pode o quê? Dar um livro inteiro. Então, um texto não seria ideal, seria talvez o blob, né? E a gente pode deixar esse campo como nulo. Por quê? Nem todo mundo vai querer entregar isso e esse dado não é essencial, tá certo? E essa aqui seria a tabela. Uma das grandes vantagens do DB Browser é que ele vai trazer o comando SQL para a gente. E se a gente der OK, ele vai criar aqui a tabela aluno, tá? Isso aqui é uma tabela de SQLite Sequence, é uma tabela de controle interno, então você pode ignorar. Aqui está o comando, né, de SQL, mas olha só que interessante, a gente pode vir aqui em Browse Data e ver todos os dados que tem salvo. Não tem nenhum dado salvo, mas a gente pode inserir esses dados, certo? Vamos ver aqui, a gente pode modificar, a gente pode apagar, a gente pode salvar essa tabela depois como, por exemplo, um CSV, que é uma planilha, né? E são várias coisas que a gente pode fazer. Aqui a gente pode ver cada campo, né? As especificações desses campos em si. A gente pode executar comandos SQL aqui direto pelo USB Browser. A gente pode, como a gente já viu aqui, verificar os dados, que está vazio por enquanto, e podemos inserir aqui diretamente. Ou seja, a gente manda inserir, vai vir como nulo, mas para a gente editar. Então aqui o ID é 1, que é o que a gente não vai, né, teoricamente mudar. Eu vou colocar aqui o meu nome, Leonardo. Escrevi tudo errado. A minha idade, que são, vamos dar aqui o apply, 32 anos, vou dar o apply. E a minha biografia, que é rapaz simpático que começou a criar um curso de Python, tá certo? Dá um ponto aqui final, vamos dar um apply também. E basicamente é isso que a gente tem aqui. Mas a gente pode colocar outro registro. Automaticamente você está vendo que incrementou aqui um valor. Vamos colocar aqui o nome de Maria. Colocar a idade... opa, esqueci o apply. Idade de 20 anos. Dá aqui, o apply também. E a biografia dela vamos colocar nula mesmo. Vamos colocar a história dela. E por aí vai, tá? São várias aqui opções que a gente tem para trabalhar. A gente pode usar aqui para selecionar para nulo. A gente pode também pesquisar aquilo pelo DB Browser, no caso, filtrando pela ordem numérica, ordem alfabética dos números. Olha, no caso decrescente, vem a ordem alfabética. Vem o L primeiro, se a gente mudar, vem o M primeiro. A gente pode selecionar pelo ID, a gente pode, por exemplo, selecionar pela idade e por aí vai, tá? Vamos concluir aí a nossa aula e partir sobre o DB Browser e partir então para o nosso banco de dados teórico e depois a gente vai aprender como manipular diretamente através do nosso script de Python, ok?
Para concluir então o nosso curso, a gente tem aqui as operações básicas de SQL e como a gente conversa com o SQLite 3 utilizando um script de Python, né? Agora você vai poder pegar essa aula que a gente viu aí, usando o DB Browser na prática, vendo como é que funcionam as estruturas de dados ali, das tabelas e etc. E iniciar a nossa conversa com o banco através do nosso script. Vamos ter essa partezinha mais teórica e a gente vai também para o Python diretamente, ok? Então, começando, a gente precisa importar o pacote do SQLite 3. Importante dizer que esse pacote ele já também é um dos built-in do Python, ou seja, você não precisa instalar, ele já vem automaticamente com o Python. E diferente dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, o SQLite 3 ele é nativo do Python, ou seja, você não precisa instalar ele também. Você trabalha com ele diretamente do seu script, seja de Python, de outra linguagem, mas normalmente do Python em si, né? E você pode utilizar aqueles programas como o DB Browser para trabalhar com ele. Então, a gente começa importando esse pacote e, primeira coisa, a gente cria uma conexão. Como o nosso objetivo aqui não é aprender banco de dados, o SQLite é perfeito, a gente só quer entender sobre o assunto. Então, basicamente, o que a gente faz é criar uma variável e atribuir o valor da conexão para ela. Criei aqui uma variável com o nome de conexão, chamei o pacote de SQLite 3 e chamei o método connect. E passei ali o nome do banco de dados que a gente vai criar. Se ele não existe, se ele existe, o programa vai abrir o banco de dados. Se ele não existe, ele vai criar um arquivo de banco de dados. E isso é interessante, porque é um arquivo que você pode, se quiser mesmo, abrir com um bloco de notas e alterar algumas coisas, embora não é nem de perto o recomendado. Ele é um arquivo que é leve, fácil de mexer, que é completamente diferente da maioria dos outros bancos de dados relacionais. Você não pode fazer esse tipo de trabalho, tá? Então aqui a gente vai criar uma conexão com esse arquivo, exista ele ou não. A próxima coisa interessante, um cursor é uma outra variável que a gente utiliza para poder executar os nossos comandos de SQL. Né? A gente tem 4 operações principais, que é o create, o select, o update e o delete. Basicamente, a gente vai criar uma tabela, a gente vai usar um insert para inserir dados nessa tabela e a gente vai usar o update para atualizar os dados da tabela e o delete para apagar dados da tabela. Né? A sintaxe é relativamente simples, mas primeiro a gente precisa criar um cursor, ok? Então a gente vai criar uma outra variável, eu vou dar um nome de cursor, você pode dar o nome que você quiser, de preferência um nome que seja intuitivo, e no conexão.cursor é um método que vai trazer o cursor dessa conexão para essa variável. E o cursor.execute, ele vai trazer para a gente, vai criar aquela query de SQL, e quando a gente utilizar a função commit, basicamente o que a gente está fazendo é garantir que aquela ação seja salva dentro do banco, né? A gente pode utilizar também a função rollback para desfazer as alterações que não foram comitadas, que a gente chama, né? Nesse caso aqui, olha que interessante. A gente define uma tabela, no caso create table, e os comandos de SQL, por definição, por padrão, a gente cria eles com letras maiúsculas todas, tá vendo? Create table, você está criando uma tabela, e a gente vai dar um nome da tabela. No caso, pessoas, aqui é o exemplo. A gente vai abrir e fechar parênteses para dizer o que é o conteúdo dessa tabela pessoas. Toda a tabela vai ter uma chave primária, normalmente a gente chama ela de D e dá um número inteiro, no caso do integer. A gente dá um nome, um nome para a pessoa, que é do tipo text, e dá também uma idade do tipo inteiro, certo? Tá vendo aí que a gente usou um recurso que eu não falei bastante aqui no Python, que é o multiline. Né? Quando a gente vai escrever uma string muito grande, a gente pode usar 3 aspas simples seguidas ou 3 aspas duplas seguidas, e
tudo que tiver dentro daquelas aspas vai virar um string só, tá certo? Então você pode quebrar linhas e tudo mais e ter esse resultado aí. Interessante que você perceber que esse comando de criar é relativamente simples, né? Na teoria, ele nem precisa de commit. Quando você trabalha só com a estrutura da tabela e manda executar, já acontece o processo por si só, ok? Aqui a gente pode inserir os dados com o comando insert. A gente também vai usar o execute, e nesse caso a gente tem que fazer o commit no final. Senão, se nosso programa fechar sem o commit, simplesmente não vai ser salvo, ok? Nesse caso a gente utiliza insert into, ou seja, inserir em, e aí a gente dá um nome da tabela. Nota, o nome da tabela e dos atributos da tabela, normalmente a gente coloca com números minúsculos, com letras minúsculas, tá certo? Seguindo também aquela lógica de não colocar, a mesma lógica das variáveis de Python, de preferência não usar caracteres especiais, acentuados, começar com um número ao invés de uma letra. E aí, no caso, a gente vai colocar do lado a palavra values e dentro de parênteses definir os valores que a gente quer inserir naquela tabela, ok? E depois dar o commit para salvar. Aqui tem uma opção onde a gente pode usar o select para recuperar os dados do banco de dados, ok? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo o select asteriscos from pessoas. O que o asterisco significa? Eu quero que você me traga todos os dados de uma linha da tabela. No caso, eu estou fazendo o select de todos os dados de pessoas. Eu não estou dando nada específico, né, para esse parâmetro. Então, ele vai me retornar tudo que tiver salvo. E aí, após dar esse execute, eu não vou precisar dar o commit, porque esse não está alterando nada na tabela, ele está lendo. Eu vou dar o comando de fetch. A gente vai ver outras opções aqui, mas esse comando de fetch, fetch all no caso, né, ele vai pegar todos os registros que encontrou naquela busca, tá? É interessante que existe, ao invés do fetch all, existe também o fetch, só fetch, onde você vai buscar só um valor. Mas, claro, se você receber uma resposta com mais de um valor, você não fizer usar a cláusula where, que a gente vai ver na próxima aula, na parte prática, no caso dessa aula, né? Você vai receber um erro caso você receba mais de um valor. E ali a gente pode iterar, né? Num for, todos os registros. É interessante que cada registro vem como uma tupla. E no caso de quando você recebe mais de um registro, você vai receber uma lista de tuplas, ok? Então, aqui, para concluir, são mais dois exemplos. Primeiro, o update. Update, no caso, vai atualizar os dados de uma tabela. Nesse caso aí, a gente vai dar um update, o nome da tabela, no caso pessoas, set idade igual a 31, onde, where, o ID foi igual a 1. Ou seja, onde o campo ID for 1, a gente vai colocar a idade daquela pessoa como 31. E a gente manda dar o commit para salvar, nesse caso é necessário. E no campo delete, a gente vai colocar delete from pessoas, ou seja, apague ID da tabela pessoas, onde o ID foi igual a 1. Dando commit, a gente vai apagar isso. Olha que interessante, é uma coisa que a gente precisa notar. Eu vou passar aqui também, vai ter um documento com um link de todos os comandos de SQL do SQLite 3, que você pode depois ir brincando no seu computador, ok? Mas basicamente, se você fizer um delete de pessoas sem utilizar o where, o que vai acontecer? Você não vai passar um valor de qual deve ser deletado, ele vai deletar tudo o que tiver dentro dessa tabela. Se você, por exemplo, der um update também sem where, no caso desse aqui, a gente está mandando setar a idade como 31, todos os registros da tabela vão passar a ter a idade 31, ok? E claro, se você não for pegar por exemplo, ao invés de usar a nossa chave primária, que tem um valor único, a gente passar, por exemplo, todo mundo que tem a idade 25
receber a idade 31, então todos os registros que tiverem a idade 35 vão receber esse novo valor. A gente também pode utilizar operadores lógicos como o e ou no where e dar mais especificações para conseguir resultados ainda mais específicos. Então é isso. Vamos agora mergulhar ali no nosso IDE para conseguir receber alguns resultados interessantes. Mas é isso aí. Vamos continuar. Então, começando a última parte prática do nosso curso aqui de Python, onde a gente vai trabalhar com o CRUD, que são as operações mais básicas de um sistema, de um banco de dados e etc., que é create, read, update e delete, né? Eu vou só para a gente começar aqui descomentar essa parte e comentar o resto do nosso script para a gente poder não ter grandes conflitos, ok? Opa, isso aqui não era para ter descomentado. Então, começando como a gente falou ali, eu vou importar um módulo do SQLite 3, vou abrir uma conexão com esse nome de arquivo, curso de Python.db. Você vai ver que ele vai ser criado aqui dentro da nossa pasta, tá certo? É sempre criado, a não ser que você passe um caminho, na mesmo diretório daquele arquivo, tá certo? Aqui no caso, eu vou criar um cursor com essa conexão e vou criar esse comando de criar a tabela alunos, que nem a gente viu ali mais ou menos na nossa ideia ali da nossa experimentação do DB Browser, correto? Vamos começar aqui então, lembrando que eu estou usando essa string aqui multiline, vou mandar rodar, basicamente não deu nenhum erro, e olha só, criou o nosso arquivo .db. Na teoria, a gente não vai conseguir abrir isso de qualquer jeito. Eu posso tentar abrir aqui no PyCharm com um texto, né? Você vai ver que ele não está formatado do jeito correto. Então vai dar um certo problema. E aqui a gente tem basicamente a questão da nossa tabela e tudo mais. Ou seja, isso não é um banco de dados muito seguro que você vai conseguir pegar algumas informações que não deveriam ser acessadas. Então esse não é um modo certo, né? Claro que também está um pouquinho errado, porque eu não fechei a conexão, né? Mas o que eu quero mostrar aqui também para vocês eu criei essa tabela. Se eu tentar criar isso aqui de novo, já está salvo ali, vai dar um erro para a gente, porque ela já existe, certo? Então tá, vamos comentar essa parte aqui do nosso código e vamos descomentar a parte da inserção. Olha que interessante. Como eu criei o ID como uma chave primária e auto-incrementada, eu não preciso passar ela aqui como values. E aqui você pode ver também que o que eu estou fazendo é inserir aluno e na nossa aula teórica a gente não tinha esse primeiro. Basicamente eu estou dizendo a ordem das informações que eu vou passar e quais eu vou passar. Se eu não colocasse isso aqui, ele ia pedir para eu inserir o ID manualmente, o que daria problema porque eu quero um auto-incremente. Eu estou criando aqui 4 alunos, né? E no caso, o Leonardo, Maria Chiquinha, o Tonhão do Bar, o Zé das Couves, cada um com uma nota, né? Eu usei aqui o campo nota do tipo real. Então, assim, ele vai ser um número fracionário, porque notas são fracionárias. E agora eu vou usar o commit para poder salvar essas alterações. Se eu simplesmente der esse execute e não fizer o commit, não vai salvar. E também pode ser que você tenha dado esse execute, você não queira salvar, mas você não quer fechar o seu script. A gente tem o comando rollback, que basicamente vai desfazer tudo que foi feito depois do último commit ou antes de nenhum, né? Nesse caso, eu vou comentar isso aqui. Vou rodar e esses valores foram salvos na nossa tabela, ok? Eu vou comentar aqui essa inserção de dados. Vou comentar esse commit, porque eu também não estou fazendo nada ainda. E vou trabalhar com a busca. Essa primeira busca, ela vai fazer o seguinte. Ela vai trazer para mim todos os dados da tabela aluno onde o ID for igual a 1, tá certo? Então, eu mandando rodar aqui,
perdão que eu esqueci de descomentar o print aluno, você vai ver que eu recebi uma tupla, onde o ID é 1, o Leonardo Holanda é o nome, e ele vem na ordem que a gente tem das colunas da tabela, certo? É interessante que eu posso também utilizar aqui só um valor, como por exemplo, eu posso selecionar só o ID dessa tabela, onde ID for igual a 1. Eu vou receber uma tupla com o valor de 1. Posso colocar aqui também ID, nome, e aí eu vou receber isso aqui. Se eu não botar nada, no caso eu não botar nada, se eu botar o asterisco, eu recebo todos os dados das colunas, ok? E aí, para separar isso, né, eu vou iterando, né, os valores da tupla, como a gente trabalha normalmente com as tuplas. Então, vamos rodar aqui. Eu fiz aqui. Então, basicamente, olha, a gente recebeu essa tupla, e aí a gente pode salvar esses valores numa variável, né? E então poder trabalhar com eles no nosso programa. Vamos dar uma outra visão aqui interessante, que é como a gente recebe todos os resultados usando o método fetch all. Basicamente, eu quero receber todos os resultados onde o ID é maior do que 1, certo? Então, quando eu uso o método fetch all, eu vou receber uma lista com todos os dados de resultado que eu receber. Então, rodando aqui, olha só, uma lista cheia de tuplas, onde cada tupla é um registro da tabela. Aqui eu estou pedindo para dados maiores do que 1, mas eu posso apagar aqui até o where e receber todos os dados da lista mesmo, tá vendo? Aí, no caso, não começa com o registro aqui e tudo mais. Outro método interessante de pesquisa que a gente pode fazer é utilizar simplesmente o fetch many. Fetch many, ele vai retornar uma lista também de tuplas, mas eu dou o valor máximo de resultados que eu quero receber. No caso, eu estou botando os 2 primeiros resultados que eu recebo. Aí você vai ver que só veio 2, em vez de 3, que é o normal, né? Se eu botar aqui 3, vai vir 3. E se eu botar 4, continuo recebendo 3, porque não tem mais do que 3, certo? O que eu não posso fazer, por exemplo, vamos colocar aqui, deixa eu comentar isso aqui, lá no início, né, onde a gente tem o fetch one, e colocar aqui para receber todos os dados da tabela. Se só tiver um dado na tabela, um registro, ainda não vai me dar problema. Mas o que acontece é que, basicamente, perdão, eu não dei o print aluno, a gente vai receber só o primeiro resultado mesmo, tá? Em outros bancos de dados, em outras linguagens, isso vai dar um erro para você, certo? Ele vai estar esperando só um e vai receber vários, né? Ok, vamos usar agora o update junto com o fetch one, né? Para alterar aqui na tabela aluno e botar o nome sendo João quando o ID for 1. Aqui um detalhe muito importante, tá? Que eu esqueci de falar ali atrás. Em SQL, as strings são representadas somente por aspas simples, tá certo? Então eu não posso jogar aspas duplas aqui ou eu vou obter um erro, ok? Então sempre dentro desse comando aqui de SQL que eu tenho, eu preciso usar aspas simples para representar. Então nesse caso aqui é normal também, né? Eu utilizar nesse caso para colocar a string as aspas duplas. Por quê? Porque senão o interpretador vai ficar confuso, tá vendo? Parece que eu estou fechando uma string aqui, botando uma variável e fechando outra. Então, nesse caso, é legal você usar aspas duplas obrigatoriamente. Então, aqui o que eu estou fazendo é alterar esse registro da tabela, botar um commit e depois procurar onde o ID for 1, ok? Vamos rodar isso aqui para ver o que acontece. Lembrando que o registro 1 está salvo como Leonardo Holanda. Se eu rodar, agora ele está salvo como João. Mas olha o que eu falei para vocês, o problema do where. Se a gente tirar e der um update sem where, eu vou mudar isso aqui para fetch all.
E vou tirar aqui também o especificador da nossa consulta. Vamos rodar. E olha só, todos os registros foram salvos como João. Por quê? Porque eu não especifiquei. Eu só mandei trocar onde tem nome por João. E aqui, por último, a gente vai aprender a mexer com o delete do banco, ok? No caso, eu vou trabalhar aqui usando o delete, usando onde o ID for 1, vou dar o commit e depois eu mando selecionar tudo que tiver no aluno para ver o que sobrou, ok? Então, na teoria, a gente tem que receber qualquer coisa menos 1, mesmo fazendo uma busca por tudo da tabela. E aí, olha só o que aconteceu, exatamente isso. Se eu acidentalmente esquecer de especificar o where, eu posso aqui receber, teoricamente, uma lista vazia, porque eu acidentalmente apaguei todos os dados da tabela. E para isso que banco de dados normalmente tem backups, né? Para evitar esse tipo de problema. Então é isso. Algo bem simples, mas extremamente poderoso. Um banco de dados como o SQLite vai levar a sua habilidade de programação para outro nível. Mas eu recomendo que você pesquise um pouco mais sobre SQL, aprenda mais sobre isso, para ter aí uma habilidade de programação muito mais eficiente. Um grande abraço e até o nosso módulo final. Lembrando que você precisa aí, se você quer investir nas horas complementares da sua faculdade ou no seu currículo, tirar o seu certificado no final do curso, que realmente vai ajudar você a ter uma certificação muito mais eficiente. Então é isso, até a próxima.